Olá, gente! Vamos então agora começar mais uma sequência de vídeos aqui para gente nesse curso de Introdução à Probabilidade Estatística. A gente continua ainda no módulo 3, onde a gente está falando de variáveis aleatórias discretas. Essa semana, essa sequência de vídeos agora vai tratar de distribuições discretas específicas. Eu já vou explicar mais ou menos o que significa isso. E nesse vídeo nós vamos tratar de duas em especial, que são a Bernoulli e a binomial. Só para lembrar rapidamente, uma variável aleatória discreta, que é aquela que assume uma quantidade finita ou enumerável de valores, né? A distribuição dela ou as probabilidades dela são bem representadas por o que a gente chama de uma função de probabilidade, né? Certo? Que é normalmente definida dessa forma. Para cada A pertencente aos reais, você vê se a probabilidade de x é igual a A. Qual é essa probabilidade? Essa função é definida como função de probabilidade. Para uma variável aleatória discreta, existe uma quantidade finita, enumerável, de valores de A, para o qual essa probabilidade aqui é positiva, né? Bem, se duas variáveis aleatórias têm a mesma função de distribuição, lembrando que a função de distribuição de qualquer variável aleatória é simplesmente a função dada, onde num certo A é dado pela probabilidade de x assumir um valor menor ou igual a A. No caso das variáveis discretas, ela é simplesmente a soma das probabilidades de x para cada valor individual que x assuma, que a variável assuma abaixo do A. Bem, duas variáveis que têm a mesma função de distribuição, ou no caso de variáveis aleatórias discretas, que tenham a mesma função de probabilidade, são ditas igualmente distribuídas, tá bom? Então, uma mesma distribuição pode ser usada para caracterizar variáveis completamente diferentes, em experimentos diferentes, definidos em espaços amostrais também diferentes, tá? E é justamente algumas dessas distribuições que a gente vai tratar agora nessa semana, tá bom? Nós vamos olhar para algumas distribuições clássicas, tá? Distribuições que aparecem frequentemente em diversos modelos e diversos experimentos que a gente realiza quando trabalhando com estatística ou probabilidade, tá bom? Mais uma coisa, uma variável aleatória com uma função de probabilidade px, né, uma variável discreta, ela tem essa média daqui, onde você simplesmente pega o valor que x assume vezes a sua probabilidade e soma tudo isso, né? Para quem ainda está em dúvida disso, nessa parte eu recomendo olhar os vídeos da semana anterior, onde a gente entra mais em detalhe nessas coisas daqui. Bem, vamos começar então com um exemplo, ou melhor, com uma série de exemplos, para tentar entender o que a gente chama de distribuição de Bernoulli, tá bom? Vamos considerar algumas situações específicas, tá? Primeiro é uma peça sorteada, por exemplo, num conjunto de peças produzidas numa certa fábrica. Ela é classificada como boa ou defeituosa, tá bom? Você está indo atrás das peças defeituosas para poder tirar, então você sorteia uma peça e classifica ela como boa ou defeituosa. Você faz um exame médico para detectar algum tipo de doença e o exame vem como positivo ou negativo. Um paciente é submetido a um tratamento qualquer durante um certo período de tempo e o resultado final é cura ou não daquela doença. Tá? Um entrevistado que você escolhe aleatoriamente na rua concorda ou não com uma afirmação que foi feita. Ou o lançamento de um dado ocorre ou não a face 5. O que todos esses exemplos, todas essas situações, todos esses experimentos têm em comum? Em cada um deles, nós estamos interessados em uma de duas opções. Tá? A gente está interessado em observar se algo acontece ou não acontece. Então, por exemplo, na primeira,
a gente está interessado em observar se a peça é defeituosa ou não. Ou se o exame médico deu positivo ou não. Se a doença, o paciente, depois do tratamento, foi curado da doença ou não. Se o entrevistado concorda ou não com uma afirmativa. E se a face de um dado foi 5 ou não. Portanto, a gente tem duas opções, uma complementar da outra, tá? Que são as únicas coisas que interessam em todos esses experimentos, tá bom? Então, é um resultado binário, do tipo aconteceu ou não aconteceu, tá? Em geral, essas alternativas vão ser genericamente tratadas como sucesso ou fracasso. Um deles, que a gente está realmente interessado em medir, vai ser chamado de sucesso, e o complementar dele, o oposto dele, vai ser chamado de fracasso, tá bom? Então, o que é sucesso e o que é fracasso? Bem, depende do contexto, do problema que você está trabalhando, do experimento que você está fazendo e etc, né? Então, se a minha intenção, por exemplo, é procurar as peças defeituosas, eu posso classificar como sucesso a peça ser defeituosa, né? Se não, eu posso considerar como sucesso as peças ser boa. Isso vai variar de acordo com o contexto que você quer, tá? Esses experimentos, eles têm um nome especial na probabilidade, na estatística, que eles são chamados ensaios de Bernoulli, tá? Bernoulli é o nome de um matemático que estudou esse tipo de eventos, tá? De variáveis, tá? Esses ensaios de Bernoulli, então, eles são simplesmente ensaios ou experimentos que que você está interessado em um resultado e saber se ele aconteceu ou não, tá? Esses ensaios de Bernoulli vão dar origem ao que a gente chama de variáveis aleatórias de Bernoulli, ou variáveis aleatórias com distribuição de Bernoulli, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente realiza um experimento qualquer e a gente prefixa, né, deixa prefixado um evento que a gente está interessado em observar, tá bom? Por exemplo, a gente vai rolar um dado e a gente está interessado em saber se o número é par, né? Então, a gente vai observar se o número é par ou não. Se o evento em questão for observado, a gente declara que aconteceu um sucesso. Caso contrário, a gente fala que foi um fracasso. A gente pode, então, definir uma variável aleatória que indica para a gente se aconteceu sucesso ou fracasso no nosso ensaio de Bernoulli. Como que ela faz isso? Bem, x vai ser 1 quando teve um sucesso e 0 quando teve um fracasso, tá? Nesse caso, se a probabilidade de sucesso é P, então a probabilidade do evento que a gente quer observar é P, né? A função de probabilidade de x vai ser dada por probabilidade de x ser igual a 1 é P, e a probabilidade do x ser igual a 0 é 1 menos esse P, para algum P entre 0 e 1. Tá? Esse P aqui, mais uma vez, é chamada de probabilidade de sucesso no nosso ensaio de Bernoulli. Aqui a definição mais direta para a gente. Então, uma variável aleatória x vai ser chamada de uma variável aleatória de Bernoulli se ela tiver essa função de distribuição, como a gente descreveu antes, né? Se ela tiver essa função de probabilidade, que é a probabilidade de x ser igual a 1 é P, enquanto a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos P. Então, são variáveis que assumem valor 0 ou 1, tá bom? Outra forma que a gente tem de falar, que em vez de falar que x é uma variável aleatória de Bernoulli, é falar que x tem distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Tá? A gente vai denotar isso daí por x, e aí esse tiozinho vai dizer qual é a distribuição dele, tá? Então, x tem distribuição de Bernoulli de parâmetro P, tá? Ou BER-P ou Bernoulli P, sendo mais completo, tá bom? Então, vamos ver um exemplo clássico, tá? A gente tem um lançamento de uma moeda viciada aqui, nesse caso, tá? E a gente vai fazer uma variável aleatória x que diz
que vai assumir 1 se a gente observa a cara e 0 se a gente observa a coroa, tá? Então, se a gente chama de P a probabilidade de cara, a gente pode dizer, então, que X é uma variável aleatória de Bernoulli de parâmetro P, tá bom? Isso porque a probabilidade de X ser igual a 1 vai ser igual a esse Pzinho, tá bom? Que é a probabilidade de cara, enquanto a probabilidade de coroa, que é o X igual a 0, é 1 menos P, tá? Então, essa é uma variável aleatória de Bernoulli de parâmetro P. Se a moeda é não viciada, a gente tem P igual a meio e X é, então, uma Bernoulli de parâmetro meio, tá? E é isso aí. Vamos dar um exemplo aqui mais complicado um pouco aqui, pelo menos mais comprido. Um auditor da Receita Federal examina declarações de imposto de renda de pessoas físicas cuja variação patrimonial ficou acima do limite considerado aceitável. Tá? De dados históricos, sabe-se que 10% desse tipo de declaração são de fato fraudulentas. Tá? Então, vamos considerar o experimento aleatório de sortear aleatoriamente uma dessas declarações que ficou acima do limite considerado aceitável. Tá? E X vai ser a variável aleatória que indica que a declaração é fraudulenta. Tudo bem? E aí a pergunta é se X tem distribuição de Bernoulli. Ela indica como, né? Ela indica fazendo X igual a 1 se é fraudulenta e X igual a 0 se a declaração sorteada não for fraudulenta. Então, se a gente considera como sucesso o evento de declaração é fraudulenta, a gente pode escrever X igual a 1 para isso e X igual a 0 quando não for fraudulenta. A probabilidade de 1, né, a probabilidade de X ser igual a 1, vai ser 10%, né, 0,1. E a probabilidade do 0 vai ser o complementar disso, né? É 1 menos 0,1, que é 0,9. E, portanto, X é uma variável aleatória de Bernoulli de parâmetro 0,1, porque esse é o sucesso, a probabilidade de sucesso. Tá bom? O que eu quero agora, gente, é tentar calcular a esperança dessa variável aleatória, tá bom? Na verdade, de uma variável aleatória qualquer, né? Bernoulli de parâmetro P. Como é que é, então? Vamos lembrar. A probabilidade, então, de X ser igual a 1 é igual a P. Enquanto a probabilidade de X ser igual a 0 é igual a 1 menos P, né? A esperança de X é definida como? Eu pego o valor que a variável assume e multiplico pela probabilidade disso acontecer. Nesse caso aqui é 0 vezes a probabilidade de X ser igual a 0, mais 1 vezes a probabilidade de X ser igual a 1. Então, isso aqui fica simplesmente a probabilidade de X ser igual a 1, né? Que a gente já sabe é igual a P. E, portanto, o que a gente tem aqui, a esperança de X é igual a P. Tá? Então, se X é uma variável aleatória de Bernoulli, a sua esperança é simplesmente o parâmetro P. Se eu quiser calcular a esperança, se eu quiser calcular a variância de uma variável aleatória dessa, o que eu faço? Bem, uma das maneiras é lembrar que a variância de x é de fato a esperança de x quadrado menos a esperança de x ao quadrado, né? Então, a esperança do quadrado de x menos o quadrado da esperança. A esperança de x a gente já calculou, né? A gente viu que isso daqui é igual a P, né? Falta calcular a esperança de x quadrado, né? Mas a esperança de x quadrado
Lembrando, vai ser quem? Bem, vai ser o valor ao quadrado vezes a probabilidade de assumir aquele valor, e eu faço isso para cada um dos valores possíveis. Não é isso? De modo que o que a gente tem é, mais uma vez, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, é a probabilidade do x ser igual a 1, de modo que isso daqui é P também. Se eu quiser agora calcular a variância de x, o que eu tenho que fazer é a esperança do x quadrado menos o quadrado da esperança, que vai dar, para a primeira vai dar P, e para a segunda a gente já tinha calculado que era P, que ao quadrado vai ser P ao quadrado. Então vai ser P vezes 1 menos P. Essa é a variância de uma variável aleatória de Bernoulli. Tá? Se a gente volta então para aquele problema do auditor, né? A gente definiu uma variável x que assumia 1 quando uma declaração era fraudulenta, 0 quando não era. E a gente viu que x era uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli de parâmetro 0, 1. Isso significa que a esperança de x vai ser simplesmente o parâmetro, não é isso? Que é 0,1. Enquanto a variância de x vai ser simplesmente P vezes 1 menos P, não é isso? Para lembrar, vai ser quem então? 0,1 vezes 0,9, que dá 0,09. Então está calculada a variância e também a esperança dessa variável aleatória.